Ó, no início da manhã de hoje, o prefeito da capital, Cícero Lucena, ele esteve aqui no Pronto Vida, aqui no bairro Tambiá, para fazer a entrega de uma usina de oxigênio para o tratamento dos pacientes da Covid-19, tá? Quem traz detalhes é o João Tiago, que esteve aqui na tela. Vai. A ampliação da usina de oxigênio do Pronto Vida vai mais do que dobrar a capacidade do hospital de atender casos de UTI da Covid-19. Atualmente, o Pronto Vida conta com 20 leitos de UTI. Esse número vai mais que dobrar, passando para 45. A gente conversou com o diretor do hospital, André Lima, que comemorou a medida. Hoje a capacidade do hospital, nós estamos com basicamente todos os leitos de UTI preenchidos, né? E com cerca de 80% das enfermarias também ocupadas. Nós estamos agora passando por essa fase aí de muita chuva dentro da cidade, mas assim que essa situação melhorar, a equipe de engenharia, né, da empresa de oxigênio vai passar a trabalhar nesse sentido, né, da ampliação e da abertura dessa demanda do oxigênio. O prefeito Cícero Lucena participou da entrega dessas novas unidades de oxigênio aqui para o Pronto Vida. Preocupado com o exemplo que ocorreu em outras cidades que faltou o oxigênio, nós tivemos a cautela e a preocupação de providenciar a garantia desse fornecimento e com isso também nos proporcionar um aumento do número de UTIs. Nós temos 20 UTIs aqui no Pronto Vida e vamos agora para 45 UTI nessa corrida, nesse esforço gigante para a gente garantir as condições de tratamento que a população precisa em função do crescimento de casos que estão ocorrendo. E você que mora aqui em João Pessoa, você cidadão de João Pessoa, você pode nos ajudar evitando aglomeração, ficando em casa, para que nos dê condição de enfrentar esse problema tão grave. Olha, a prefeitura entregando essa usina de oxigênio aí, se a gente fizer uma comparação, se a gente fizer aqui, pegar um exemplo aqui, por exemplo, Manaus morreu muita gente por falta de uma usina como essa, tá? E não é só uma usina que está sendo entregue não, né? Pelo meu entender. Manaus morreu muita gente lá, eu posso dizer assim, sem respirar, sufocada por falta de oxigênio. Manaus enviou paciente para o Brasil inteiro. Aqui João Pessoa, por exemplo, recebeu 50. Por falta de quê? De oxigênio. Por falta de administração, por falta de um preparo. Eu digo que eu posso falar por conhecer pessoas que estão lá na cidade de Manaus que me passam a situação de lá. Manaus, pessoas morreram sufocadas. O oxigênio, o pulmão do mundo é a Amazônia e lá em Manaus os seus filhos morreram sufocados. Por falta de quem? Por falta de administração. Tá? Que vem outras usinas e que a gente não passa pelo que Manaus passou. Agora, para que a gente não passe com o que Manaus passou, algumas medidas estão sendo tomadas, na verdade, para que no combate à Covid-19 seja mais restritiva. Por exemplo, o Parque da Bica, né? Parques estão fechados, você vai ver agora, parques estão fechados até o dia 10, tá? Durante essa semana, João Tiago vai trazer essa informação direto lá da Bica. Me dá aqui, vai. Com os decretos estadual e municipal, a Bica acabou fechando as portas pelos próximos dias, pelo menos até 10 de março. Tudo depende mesmo de como a cidade vai sair desse momento aí de cuidado maior com a pandemia. Mas a Bica, apesar de estar fechada, não para de funcionar. E quem vai falar pra gente sobre os cuidados necessários com os animais é o Rodrigo Fagundes. Ele é diretor-geral aqui da Bica. Rodrigo, os cuidados não podem mudar, né? Os animais, afinal de contas, precisam se alimentar, precisam de cuidados especiais. Isso não muda, isso continua mesmo com o parque fechado. Mesmo com o parque fechado, todo o manejo será feito para os animais. No que diz respeito à alimentação dele, de todos eles, a alimentação adequada, o manejo em nenhum momento para, mesmo durante os dias normais e também nos fins de semana. A gente vê que tem muita gente ainda trabalhando, né? Isso não para. O pessoal continua, a gente está aqui do lado de fora, está vendo aqui nas catracas a corrente, está tudo fechado, porque tem que tomar cuidado com os bichinhos realmente nesse momento. A gente não pode entrar aqui porque tem muitas raças, tem muitos animais que acabam também se contaminando com a Covid-19. Isso também é uma preocupação para vocês? É uma preocupação permanente, né? Durante essa pandemia, a gente está seguindo todo o protocolo recomendado pela Organização Mundial da Saúde,
como também seguindo o protocolo municipal, né? Que zela justamente pelo bem-estar dos nossos visitantes, como também do bem-estar dos nossos animais. Mas a expectativa de todos no parque é que as portas voltem a ser abertas. A expectativa é grande, né? Porque a bica sem um público não tem sentido, né? A bica sem os animais também não tem sentido. Os dois têm que estar juntos, né? Sem dúvida. Eita, a bica tá fechada. Fecharam a bica, tem que fechar a bica, tá? E se fecha a bica, também fecha-se a lagoa, né? O nosso João Tiago tem a movimentação lá da lagoa, né? Fechou a bica, também a lagoa tá fechada. Olha essa informação aí. Vai, João, vai, João, vai, João, vai, João. Olha, o Parque da Lagoa tá fechado enquanto parque, mas como é um espaço aberto, um espaço público, ainda tem alguma movimentação. A gente vê algumas pessoas passando pelo parque, atravessando para passar de uma parte da cidade a outra. O transporte público que funciona até às 10 horas da noite está funcionando aqui no Parque também da Lagoa. As pessoas estão usando os ônibus, as pessoas estão esperando aqui nas paradas e a gente vê uma movimentação grande aqui ao redor do Parque da Lagoa nesse sábado de manhã. Ontem, com aquelas fortes chuvas que aconteceram, toda essa região ficou alagada e aí acabou complicando muito o próprio comércio, né, que não conseguiu trabalhar com tranquilidade. Então hoje, a maioria das lojas aqui em volta do Parque da Lagoa está aberta e essas lojas elas podem ficar abertas, de acordo com o decreto municipal, até às 9 horas da noite. Lojas podem funcionar até às 9 horas da noite, supermercados também e outros estabelecimentos podem funcionar até às 9 horas da noite. Mas é sempre bom a gente falar sobre um outro aspecto nessa comercialização, nesse funcionamento do comércio, que é a relação da venda de bebidas alcoólicas. Os locais podem vender bebidas alcoólicas até o fechamento do seu funcionamento às 9 horas da noite, mas só se pode consumir bebidas alcoólicas no interior dos estabelecimentos até às 4 horas da tarde. Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado. Vai ter fiscalização da Polícia Militar, vai ter fiscalização dos órgãos fiscalizadores ao longo de todo o final de semana. Vamos falar também do transporte público, afinal de contas, aqui no centro muita gente usa o transporte público e olha só, os pontos aqui dentro do Parque da Lagoa estão cheios, tem muita gente usando os ônibus para vir aqui para o centro, para voltar para casa. Isso tudo porque ontem ficou impossível você transitar por aqui, por essa região, e muita gente está compensando o que tinha que fazer ontem, está fazendo agora de manhã, né? Esses ônibus vão funcionar até às 10 horas da noite. A recomendação é que as pessoas idosas com mais de 60 anos de idade usem o transporte público entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, para evitar os pontos de pico, os momentos em que os ônibus estão com o maior fluxo de pessoas. O pessoal que está indo trabalhar, o pessoal que está voltando do trabalho, o pessoal que está indo para a escola e tudo mais, né? Para evitar esses momentos de pico, recomenda-se aí o uso entre as 9 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Apesar da chuva de ontem, apesar do alagamento, o Parque da Lagoa está vivo. Não pode trazer a criançada para brincar, não pode vir os idosos para usarem os equipamentos, mas se você estiver sozinho ou em dupla, pode vir praticar o seu jogging, pode vir fazer a sua corrida, pode trazer sua bicicleta aqui para o centro. Não que a chuva ajude muito nessa hora, mas todas essas atividades estão liberadas aqui no Parque da Lagoa. O que não pode é aglomeração, o que não pode é usar o parque de forma desordenada, por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado. João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação. Obrigado, João. Olha a chuva, João. Olha a chuva, João. Olha a chuva, João. Eita! E ainda pra gente fechar sobre esse assunto aí, né? A gente conversou com o Tenente Tarcísio da Polícia Militar e vai relembrar mais uma vez quais são os principais pontos para esse final de semana, o que é que você não pode cair por conta do decreto. Tenente Tarcísio, cadê ele? Cadê ele? Me dá. De forma geral, como os decretos já prevêem esse toque de recolher entre as 22 horas e 5 da manhã. É importante que os estabelecimentos tenham atenção com esse horário, reduzam as atividades, por exemplo, até as 9 da noite, de forma que os funcionários fiquem liberados para irem até as suas residências. Em se tratando de bares, por exemplo, o consumo de bebidas, outras substâncias no bar deve ser feito até às 16 horas e a partir daquele momento em seguinte, a partir só de entregas ou na modalidade em que o cliente vai buscar esses materiais no estabelecimento. Shoppings, supermercados também têm um horário novo de funcionamento, né?
Isso, exatamente. Há toda a dinâmica de shopping, desses estabelecimentos, até 9 horas da noite, de modo que os funcionários permitam fazer o trânsito para suas residências, para não infringir o toque de recolher lá na frente por volta das 22 horas. Ao longo da semana, a gente viu que até às 4 horas as pessoas podiam estacionar os veículos na orla da praia, mas no final de semana é diferente essa regra. Isso, a dinâmica aqui da capital e também de Cabedelo prevê proibição total desses locais para impedir as aglomerações, essas idas do cidadão à praia, nesse momento com o veículo, mas é permitido sim a utilização de espaços para a prática de atividades físicas de uma ou duas pessoas, observando sempre, evitando sempre aglomeração ou qualquer forma de comércio ou tipo de atividade que propicie o uso do solo, né, e fomente a aglomeração. A gente tem ainda na praia também a proibição do uso de cadeiras, guarda-sóis, cangas, qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de coisa que possa estabelecer que a pessoa vai ficar ali parada, né? Isso, exatamente. O grande foco é o combate à aglomeração, essas práticas com formas de comércio, né, qualquer atrativo a mais que traga as pessoas para esses ambientes, mesmo que eles sejam abertos, né? Vale lembrar a proibição do estacionamento, mas o momento também permite ainda a prática de atividades físicas, que é um hábito extremamente saudável, né, até para melhorar o condicionamento das pessoas, né, e impedir qualquer tipo de doença que a atinja. E às 10 horas da noite a gente tem o toque de recolher funcionando nas cidades que tem bandeira laranja e bandeira vermelha. Isso, uma atenção especial nesses 144 municípios. A Polícia Militar já vem atuando desde a vigência do decreto, com atenção específica nesses horários. Para se ter uma ideia, temos um levantamento inicial que aponta cerca de 25 pessoas já foram conduzidas às delegacias por estarem justamente infringindo esse artigo do decreto, né? Lá elas são apresentadas ao delegado, que vai fazer a devida autuação. Para se ter ideia, na noite de quinta-feira, de quinta para sexta-feira aqui em João Pessoa, foram 4 pessoas conduzidas, 3 estavam no bairro do Varadouro, uma delas inclusive já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma, né? E outra estava conduzindo um veículo com sinais de embriaguez, também foi conduzida para a delegacia. Isso tudo a gente está vendo a atuação da polícia, não só da polícia, mas dos órgãos de fiscalização. Esse trabalho vai continuar nesse final de semana, como você mesmo falou, tem a intensificação, mas vai continuar até o fim da vigência desses decretos. Isso, não só para essas ações, né, de combate à disseminação do coronavírus, mas também a atenção às pessoas, né, e o combate aos crimes patrimoniais e contra a vida, que se encontram neste âmbito nesses próximos dias. Obrigado, Tenente Tarcísio, conversou com a gente, então cuidado para não cair nesse final de semana, sair do decreto. Deixa eu mandar um beijo para você que me acompanha.